A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 3 do terceiro trimestre do ano de 2022, que tem por título A Sutileza da Imoralidade Sexual. O texto áureo que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, nos diz: Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. A verdade prática. As Escrituras condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento, constituído por Deus. Destacaremos que a revolução sexual provocou grandes mudanças na forma como a sexualidade era vista e praticada no Ocidente. Práticas antes vistas como pecaminosas e até mesmo criminosas passaram a ser tratadas com naturalidade e normalidade. Por exemplo, o sexo antes do casamento e entre pessoas solteiras, que era visto como fornicação, passou a ser uma prática cada vez mais aceita e tolerada. Da mesma forma, o adultério, que já foi tratado como crime, também passou a ser visto com naturalidade, bem como a normalização da homossexualidade. A revolução sexual, um novo paradigma para a sexualidade. O paradigma judaico-cristão mudou a cultura ocidental durante séculos. Dentro desse modelo cultural, os valores morais prevalecentes eram aqueles extraídos da Bíblia ou inferidos a partir dela. Nesse aspecto, a sexualidade humana era vista como algo sagrado e que, portanto, deveria ser exercida dentro dos parâmetros estabelecidos por este modelo. Dessa forma, as relações sexuais deveriam ser heterossexuais e monogâmicas, não sendo consideradas normais ou aceitas outra forma de expressão sexual, como está em Gênesis 1:27. Havia, portanto, uma visão conservadora sobre a forma como a sexualidade deveria se expressar. A quebra de um tabu. A partir dos anos de 1960, o Ocidente passa por grandes mudanças sociais. Os movimentos de contestação, principalmente da moral cristã, ganham cada vez mais visibilidade. Com a chegada da TV, a contracultura chega com muito mais força e de uma forma muito mais presente nos lares. Os historiadores observam, por exemplo, que a contracepção e a nudez em público e outras formas alternativas de sexualidade, bem como a legalização do aborto, foram fenômenos que começaram a ganhar forças nas sociedades ocidentais a partir dessa época. Dessa forma, a sexualidade, conforme defendida pelo cristianismo, passou a ser considerada um tabu a ser quebrado. A partir dos anos 1980, cresce a indústria pornográfica e a relação sexual antes do casamento torna-se uma prática cada vez mais aceita. Sentindo a pressão social e cultural, muitos dentre os evangélicos passam a fazer concessões a essa nova moralidade. A relação sexual entre pessoas solteiras, o relacionamento extraconjugal e a homossexualidade passam a ser vistos com mais naturalidade. A prática da fornicação. No contexto evangélico, o termo fornicação passou a ser entendido
como uma prática não aceita e reprovável do sexo antes do casamento, realizadas por pessoas solteiras. Contudo, o termo grego usado no Novo Testamento, porneia, que dá origem às palavras já cunhadas na língua portuguesa, como pornô, pornografia, etc., possui um sentido muito mais amplo. Significa qualquer tipo de ato sexual considerado pecaminoso, incluindo adultério, a prostituição, a impureza e a fornicação. Na verdade, porneia classifica as palavras prostituição e fornicação como sinônimas. Em 1 Coríntios 6,18, Paulo usa o termo como sentidos de fornicação e prostituição, considerando como prática pecaminosa e extremamente maléfica para a vida cristã. O adultério não é crime, mas é pecado. O adultério já foi considerado crime pela legislação brasileira até a revogação da lei que o regulamentava. Hoje não é considerado mais um crime. Contudo, à luz da Bíblia, não deixou de ser um pecado. A Bíblia Sagrada reprova veementemente a prática do adultério. Quando o rei Davi adulterou com Batseba, o profeta Natã, amando de Deus, condenou de forma dura seu ato pecaminoso, segundo Samuel 11, versículo 1 ao 5. Na literatura sapiencial, especialmente os provérbios, sobejam as advertências contra esta prática. Provérbios 5, versículo 1 ao 23. Jesus e seus apóstolos condenaram o adultério. Mateus 5, versículo 31, 32. 1 Coríntios 6, versículo 9. A homossexualidade, uma contradição da ordem natural. Os cristãos que têm na Bíblia a sua única regra de fé compreendem a homossexualidade como um comportamento adquirido e não como um determinismo biológico. Não há nenhum dado científico confiável que diga que a homossexualidade seja genética. Em outras palavras, não há como dizer que alguém nasce homossexual. A homossexualidade é um comportamento adquirido e vários fatores fazem parte deste processo. Por exemplo, o caso dos gêmeos idênticos comprova isso. A realidade tem mostrado, e as pesquisas confirmam, que há gêmeos em que um é homossexual e o outro não. Se a homossexualidade fosse genética, isso jamais aconteceria. Em outras palavras, os gêmeos seriam homossexuais, pois possuem a mesma constituição genética. Assim, os cristãos conservadores, que amam a palavra de Deus e o corpo de Cristo, entendem que a reprovação da prática homossexual se dá por conta de esta ser contrária à ordem natural da criação, conforme registrada na Bíblia, e não um fruto de preconceito. Gênesis 1, 2, Romanos 1, 26, 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, onde estão registrados. Uma das principais razões da prática sexual está associada à procriação. Deus disse para o primeiro casal da terra, que foi Adão
e Eva, se multiplicar e encher a casa, encher a terra. Gênesis 1, 28. Sem a procriação, não haveria perpetuação da espécie humana. O sexo, portanto, atende a uma necessidade premente da criação. Além da procriação, o sexo deve atender à necessidade de complementação e satisfação. A Bíblia não condena a prática sexual quando ela é experienciada dentro dos limites que o Criador estipulou, que é o casamento. Dentro do casamento. Mateus 19, 5. A maneira que o Criador deixou para guardar o casal contra suas mais diferentes formas de impurezas, como a fornicação, o adultério e a homossexualidade, foi o sexo praticado dentro da esfera do casamento monogâmico e heterossexual. Contudo, convém dizer que o sexo no casamento não deve ser visto como um fardo, mas como um espaço no qual um se complementa no outro. Também não deve ser visto apenas como um dever ou obrigação a ser praticado de forma mecânica e sem amor. Deve ser feito com amor, de forma que o casal se sinta satisfeito e realizado. Provérbios 5, versículo 18 e 19. O pastoreio cristão e a prática homossexual. Mesmo reprovando o comportamento homossexual por ser incompatível com os valores cristãos, a igreja não deve, de forma alguma, deixar de enxergar a pessoa do homossexual como alguém que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, 26. E que, portanto, também por ele é amado. Mesmo que tenha sido desbotada pelo pecado, contudo, nenhum homem ou mulher deixou de ser a imagem de Deus e, como tal, devem ser vistos e respeitados como pessoas. Que Deus, ele ama o homem. Deus, ele não ama o pecado, mas ama o pecador. E Deus está de braços abertos para receber todos os homens. Que foi para isso que Jesus veio, se entregou, deixou que derramasse a última gota do seu sangue, sofreu por amor ao ser humano, para que nós tenhamos salvação. Deus, ele quer salvar todo o homem de todo o mundo. É para isso que Jesus veio, para salvar a humanidade, tirar a humanidade das garras de Satanás. A igreja, portanto, não deve rejeitar o homossexual, assim como Deus não rejeita. Deve recebê-lo de braços abertos. Como também não deve rejeitar as demais pessoas que agem de forma contrária aos valores cristãos. A função da igreja é pregar o evangelho, é estar de portas abertas para receber o pecador, aquele que deseja deixar suas práticas pecaminosas e seguir um novo caminho, o caminho que é Jesus Cristo. Todavia, por acreditar que a homossexualidade deve ser vista como comportamento adquirido e que, como prática, se afasta daquilo que precentua a Bíblia sobre a correta expressão da sexualidade, ensina e ordena o abandono e a abstinência da prática por parte daqueles que converteram à fé cristã. A igreja crê e defende que qualquer forma de expressão sexual
fora do casamento ou praticada por pessoas do mesmo sexo é mostrada nas Escrituras como pecaminosa. Por outro lado, acredita que o Evangelho é poderoso para transformar todo que crê em Jesus como Salvador, e isso inclui também os homossexuais. Jesus está de braços abertos, esperando que o homem se arrependa dos seus pecados e se renda aos seus pés, que deseja mudar de vida, deixar o pecado e seguir o caminho que é Jesus Cristo. Jesus está pronto para perdoar, pronto para receber o pecador, aquele que está querendo se converter, mudar de vida e seguir um novo caminho, ter uma nova vida. Jesus está pronto para salvar, para aceitar, para abraçar o homem pecador, que deseja mudar de vida, se arrepender dos pecados e ter uma nova vida em Cristo. Jesus está voltando. É hora de se humilhar, de se render a Jesus, de seguir esse caminho, de deixar esse mundo para seguir a Jesus, ter uma nova vida em Cristo, que a salvação é para todos, todos que creem que Jesus é o único Salvador. Chegamos à conclusão da lição de hoje. Nessa lição aprendemos sobre três dos principais desvios do modelo de sexualidade bíblica, que é a fornicação, o adultério e a homossexualidade, que o cristão não pode ter. A Bíblia condena essas práticas. Essas três práticas pecaminosas têm ganhado cada vez mais espaço na sociedade nas últimas décadas. Hoje, na internet, televisão, se tornou uma coisa comum, normal, ver a homossexualidade, o adultério, a fornicação. Mas a igreja do Senhor foi separada para não exercer essas práticas pecaminosas que Deus condena. Deus ama o homem, mas condena esses atos. Muitos crentes têm negligenciado o ensino bíblico e também se rendido a essas sutilezas pecaminosas. Qualquer prática sexual fora do modelo bíblico traz consequências morais e espirituais. Deus quer que vivamos o sexo no padrão por ele estabelecido, o que de fato vai nos fazer realizados e planificados. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, que o Senhor possa continuar falando, agindo no coração do homem. Que almas venham a se render a Jesus. Que venham crer que Jesus é o único caminho. Que o Senhor possa continuar abençoando cada um. Fique com Jesus.